voltamos a falar sobre forças de vento e edificação, dando continuidade ao vídeo anterior, e agora a gente vai fazer uma aplicação prática a uma edificação real, a um contexto real, a uma arquitetura real, considerando todos os parâmetros que nós falamos no vídeo anterior. Então nós temos algumas considerações iniciais aqui sobre o que nós vamos trabalhar. Então nós temos aqui uma edificação cujas as isopletas que nós já verificamos são localizadas aqui na Paraíba, então nós temos um V0 igual a 30 metros por segundo. Nós temos uma consideração de um terreno plano, fracamente acidentado. Essas considerações todas elas vão variar de projeto a projeto, logicamente, mas a gente já viu como elas são conectadas. O nosso S1, nesse caso, vai ser 1, e o nosso S2, como nós aprendemos a calcular, ele precisa de algumas considerações sobre categoria e dimensão. Falando sobre a categoria, a gente vai estar numa região pouco urbanizada, ela vai ter obstáculos ali da ordem de 10 metros. A gente vai ter uma situação em que a maior dimensão da edificação é entre 20 e 50 metros. A gente vai falar aqui, ó, a área de projeção da edificação tem 11,23 nessa direção e 17,5. E a gente pode se perguntar, oxe, então por que é categoria B e não categoria O? Por que é classe B e não classe A? Se a maior dimensão ela é inferior a 20? Porque aquela consideração ela diz respeito à maior dimensão horizontal ou vertical. E a nossa edificação ela tem 25 metros na vertical, na nossa simplificação aqui. A gente vai falar sobre a arquitetura dela também. E eu aproveitei para fazer as fachadas aqui, onde os ventos vão incidir, que eu vou mostrá-las aqui também. Com isso, nós temos também a informação de que é uma edificação residencial. O nosso S3 vai ser 1, a gente vai ter uma consideração de baixa turbulência, então a gente vai ter um ábaco específico para isso. E esses valores eles são retirados aqui da tabela, a gente vai falar também. Então, só apresentando inicialmente a nossa arquitetura, então nós temos uma arquitetura com pavimento térreo, que é um pilotis, e um pavimento tipo, que se repete 8 vezes. Nós temos 2 apartamentos. Eu coloquei essa arquitetura aqui da maneira mais simplificada possível, sem humanização, foi um desenho mais limpo. Nós temos 2 apartamentos. A estrutura ela é simétrica, a gente em outro momento vai conversar sobre o lançamento estrutural aqui dessa edificação. O pavimento de cobertura que abrange essa projeção, e nós temos a projeção do reservatório em si. Em corte, essa edificação tem essa volumetria. Nós temos um pavimento térreo, que já mostramos, 8 pavimentipos, cobertura e volumetria da caixa d'água, da mesma forma na outra direção. E aqui eu só peguei esses cortes, fiz alguns ajustes, limpei o desenho, e esses níveis aqui, essas linhazinhas roxas, elas separam os níveis da edificação. Então vamos lá para a primeira consideração de projeto em termos de cálculo de forças de vento, que é importante a gente falar nessa etapa. Observe que eu peguei os níveis aqui da edificação, do zero até o topo da edificação, no nível 30 metros, a edificação tem 30 metros aqui ao total. Então, por que que nessa consideração só coloquei 25,20? Porque eu estou mostrando só o corpo da edificação como um todo, não estou falando da volumetria de caixa d'água, mas a volumetria vai ser considerada aqui no nosso cálculo em si, foi só para facilitar esse desenho específico. Mas vamos lá. Como nós vamos considerar aqui? Nós vamos considerar o nível de aplicação do pavimento, como aqui o nível da laje, o nível das vigas, é onde nós vamos considerar a aplicação da força de vento. E a área de influência sobre essa aplicação é essa região aqui, que é metade do pavimento acima, metade do pavimento abaixo. Essa é a única consideração? Não. Todas as considerações de projeto vão ter as suas nuances específicas e a gente precisa fazer as considerações. Se eu considerasse a área abaixo do pavimento, a gente ia ter uma distribuição de forças diferente, não ia ter aplicação de carga aqui no térreo, em contrapartida a gente ia ter uma carga muito alta lá na cobertura. Essa consideração de você
pegar a área imediatamente acima e a área imediatamente abaixo, ela é mais comum, ela é mais convencional, vocês vão encontrar isso nos livros e é isso que nós vamos adotar aqui. Então, a saber, para um nível qualquer, no caso 2,80 aqui, que a gente está mostrando o nível do pavimento tipo 1, eu tenho 1,40 para baixo, 1,40 para cima e a área total de influência aqui vai ser 2,80 multiplicado por 11,23, que é justamente a projeção da edificação naquela direção. Nós estamos falando do vento 0 ou 180 aplicado nessa direção. Então, nós vamos fatiar a nossa edificação pavimento a pavimento. E nessas considerações aqui, nós já estamos avaliando para cada nível. Fiz uma achurazinha diferente para ficar mais fácil essa visualização. Então, nós temos uma área menor, já que não tem vento na parte de baixo aqui da fundação, e do pavimento tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, até chegarmos na zona da cobertura. Na zona da cobertura, eu precisei fazer uma adaptação, só uma metodologia de cálculo diferente, para não ficar confusa a tomada das áreas dessa região aqui na cobertura. Então, quando foi aqui, eu lancei a carga de vento do barrilete referente a essa área e a carga na tampa da caixa referente a essa área. Tá certo, tá errado, são considerações de projeto. A gente sempre vai ter algumas variações. A situação perfeita seria lançar isso num túnel de vento, pegar as considerações ideais. A gente tem um parâmetro normativo e vai aplicando as considerações à nossa arquitetura. Então, fiz esse levantamento aqui das áreas e pelo CAD mesmo é super simples a gente fazer a aferição das áreas. Então, por exemplo, cada pavimento tipozinho desse vai ter uma área de influência de 31,44 metros quadrados. Fiz da mesma forma para o vento na direção Y, para o vento 90-270. Então aqui nós temos também a mesma distribuição, mesmo processo de cálculo e a determinação das áreas. Então, com essas áreas, a gente pode até simplificar o cálculo e colocar 11,23 vezes 2,80. Nessa outra direção, na direção Y, nós temos o equivalente aqui, que é 17,15, também vezes 2,80. Então, a primeira coluna que eu vou preencher aqui, na minha tabelinha de forças de vento, é essa área. E a área que eu vou considerar, ela vai ser 11,23 vezes 2,80. Então, eu só coloquei aqui e coloquei essas considerações. Todos esses valores eles foram calculados dessa forma. Observe que no pavimento térreo eu não tenho 2,80 e sim 1,40, da mesma forma do pavimento cobertura, e as considerações na volumetria da caixa elas são diferentes porque as áreas em si são diferentes, as projeções são diferentes. Então, essa é a nossa consideração inicial para a determinação das áreas de influência. Esse aqui vai ser o valor exato do que nós vamos ter do área de influência. Voltamos aqui para calcular e para exibir como nós atingimos os valores de S2. Na tabela que nós mostramos anteriormente, nós temos categoria 4, classe B. Entramos na tabela e tomamos o valor do B, 0,85, o valor do P, 0,125 e o valor do FR, 0,98. Esse valor de FR vai entrar aqui nessa equação e observe que o valor de S2 vai variar para cada valor de Z. Uma consideração super importante sobre o valor de Z aqui que nós precisamos entender. Esse valor de Z, para essa consideração, ele é considerado constante até 5 metros. Então, só vai haver uma variação plausível a partir de 5 metros. E aí, nós partimos para calcular isso aqui também. Então, já coloquei os valores aqui, ó, do meu V0, do meu S1, do meu S3, e o que nós tomamos aqui das informações do B, FR e P. E coloquei para calcular aqui o meu fator S2. Esse meu fator S2 ele leva exatamente isso em consideração. Então, se o valor é menor do que 5, coloque o valor 5 na expressão.
Se o valor é maior do que 5, calcule com o valor de z e nós informamos. Observe que por valor 2,80 e 0, o valor exatamente é o mesmo e depois ele começa a apresentar uma variação conforme o z vai variando, conforme a equação que é mostrada aqui também abaixo. Fiz isso tanto para a direção x quanto para a direção y. Nós já temos S1, S2 e S3, o S2 é variável, e aqui nós vamos calcular agora o VK. Como nós falamos antes, o VK ele é o cálculo, ele é o produto de V0, S1 e S2. Então, nós já resolvemos essa parte do nosso processo. Nós temos a velocidade, o V0, calculamos a velocidade característica. Com a velocidade característica, agora nós vamos calcular a pressão dinâmica que esse vento faz na nossa superfície da edificação. E com a pressão nós calculamos a força tomando a área de influência, a área equivalente que nós mostramos pela arquitetura, que é um processo meramente geométrico em si. Para calcular a expressão, muito simples no Excel implementar essa fórmula vinculando a célula anterior da velocidade característica. Então, volto aqui para o Excel e essa fórmula aqui ela está configurada exatamente 0,613, que é multiplicado pela velocidade característica ao quadrado. Aqui eu fiz a única alteração de transformar de Newton para quilonewton, dividindo por 1000 em termos numéricos. Então, nós temos para cada nível, para cada pavimento, nós tomamos essas informações. E aí, resta-nos agora, para calcular a força de fato, nós determinarmos o coeficiente de arrasto. O coeficiente de arrasto ele é determinado por esse ábaco. Então, ó, essa referência aqui ela está na norma também, então vamos lá. Para esse vento, na menor direção, que nós chamamos do vento X ou vento zero, o vento zero aqui, observe, o L1 ele é chamado de B, o L2 chamado de A. Para essa consideração aqui da maior dimensão, 17,15, o L2, o L1 é nosso B, 11,23. Nós precisamos fazer a relação L1 sobre L2, fizemos essa divisão aqui 0,65, e H nós tomamos 25,2, que é só essa região aqui, a gente está considerando isso tudo, como 2,24. Entrando aqui no nosso ábaco, logicamente, toda tomada de valor em ábaco ela vai ser uma aproximação. Nós temos aproximadamente 0,65 aqui, observe o cursor do mouse, e nós temos o 2,24 subindo aqui, então a gente está bem próximo do que seria a curva do 1,1. Então nós tomamos o nosso coeficiente de arrasto como 1,1. Da mesma forma, avaliando para a direção Y, observe que as considerações aqui ó, do A e B, L1 e L2 mudam. Nós determinamos que o coeficiente de arrasto para essa direção é 1,3. Então, ó, L1 e L2, 1,52, ó, então a gente está mais ou menos aqui. E o H sobre L1, 1,46. Então, nós estamos bem próximos aqui da curva do 1,3. Então, esse é o processo para a determinação dos coeficientes de arrasto. E para não esquecer e não desprezar as forças de vento que acontecem na caixa d'água, nós fizemos uma avaliação semelhante, só que tomando só as dimensões da caixa d'água. A caixa d'água tem 8,50 da volumetria da caixa d'água. 8,53 por 2,81. Fazemos as mesmas verificações e determinamos os coeficientes de arrasto só para essa região. Observe que nós determinamos aqui os coeficientes de arrasto para a região da projeção da torre e uma especificação só para a região da caixa d'água, que diz o barrilete e a caixa, da mesma forma para a direção Y. Então, nós já temos mais informações na nossa tabela. Agora, é fácil fazer o cálculo das forças, dado que a força vai ser coeficiente de arrasto vezes a pressão vezes a área. Então, é só multiplicar esses valores aqui no Excel e nós temos os valores que são aplicados em cada nível da nossa edificação. Então, como fica isso? Aqui eu exibo de
novo a tabela com os valores, completinha, e com o que isso representa. Fiz esse desenho rapidamente no F-Tool. Então, para cada nível, para o vento na direção X, 5,57 até 7,22 em cada nível uma especificação, e o vento na direção Y aqui. Vocês podem estar achando meio confuso a tomada dos desenhos, né? Mas vamos tentar explicar isso na arquitetura. Observe que quando o vento zero incide nessa direção, eu preciso mostrar um pórtico vertical referente a esse corte. Então, o vento zero incide nessa direção aqui, que é o equivalente ao desenho, que é perpendicular ao vento 90, o vento Y, que atua nessa direção vertical. E a gente, consequentemente, atuando nessa área de fachada, mas atuando na direção de um pórtico vertical nesse formato. Então, a exibição correta das forças de vento fica assim para o vento 0, 180, para o vento 90, 270. O processo de cálculo é muito simples, os softwares fazem exatamente o mesmo processo e o processo manual da norma ele é dessa forma, com suas considerações, com suas variações, com suas decisões de projeto em si. Então é isso, galera. Encerramos a parte de forças do vento. Valeu!